Eles levaram seu bebê para pagar sua dívida. Mas o fazendeiro solitário surgiu e mudou tudo naqueles tempos antigos, quando a poeira das estradas dizia mais que as palavras. A vida no sertão podia mudar em um único grito. E foi exatamente assim que tudo começou. Imagine a Praça de Santa Esperança do Sul, num fim de tarde quente, os cavalos amarrados nos postes, o sino da igreja ecoando longe. E no meio dessa calmaria, uma jovem cai de joelhos na terra, chorando desesperada, enquanto dois homens arrancam seu bebê dos braços. As pessoas param, o vento até parece segurar a respiração, e é aí que acontece o inesperado. Um fazendeiro jovem, forte, de camisa aberta e olhar de fúria surge correndo, decidido a enfrentar o impossível. Ele não sabia. Mas aquele momento iria unir duas vidas marcadas pela dor. E o que aconteceu no final, meu amigo? Olha, você vai ficar em choque. É algo que ninguém naquela cidade imaginava. E antes de começar essa história emocionante, me conta de que cidade você está assistindo essa história hoje? Santa Esperança do Sul era uma cidade que parecia presa no tempo. Suas ruas de terra batida se estendiam entre casarões antigos, saluns de madeira rangeriam ao menor vento, e os lampiões a querosene iluminavam as noites como pequenas chamas de resistência. Quem atravessasse a praça principal à tardinha sentiria a mistura de poeira, suor e esperança. Uma esperança cansada, mas ainda viva. Era um lugar bonito, mas marcado por uma realidade dura. A seca castigava sem piedade. As plantações minguavam e as famílias sobreviviam como podiam. Muitos trabalhavam para comerciantes ricos que dominavam a região e ditavam regras que nem sempre eram justas. Entre essas pessoas estava Lidiane, uma jovem de pouco mais de 20 anos. Branca, de olhos claros e expressão serena, ela era conhecida como uma das melhores costureiras da cidade. Costurava vestidos, remendava camisas, fazia bainhas para quem precisava, e por isso se tornara indispensável para muitos. Mas por trás do sorriso tímido escondia uma luta silenciosa. Tinha perdido o marido meses antes, vítima de uma febre que levou muitos naquele ano. E desde então, a solidão se tornara sua companheira mais fiel. Em uma manhã abafada, Lidiane caminhava até a mercearia de seu Afonso para comprar um pedaço de tecido barato. O sol queimava forte e o ar parecia pesado. Ao passar em frente ao armazém da Companhia de Comércio do Sertão, ouviu dois homens comentando algo que fez seu estômago revirar. Um deles disse: "Aquele caso da dívida do falecido, hoje vamos acertar isso. Já demorou demais." O outro respondeu: "Pois é, a ordem veio de cima. Se ela não pagar, vamos ter que pegar alguma garantia." Lidiane sentiu uma pontada no peito. Uma dívida? Do marido? Ela nunca soube de nada. Continuou andando, tentando ignorar, mas o medo a acompanhou como uma sombra até a mercearia. Procurou não demonstrar o nervosismo. Seu Afonso percebeu sua preocupação. "Lidiane, você está bem?" perguntou ele, ajeitando os óculos na ponta do nariz. Ela respirou fundo. "Ouvi uns comentários ali na frente. Falaram de uma dívida do meu marido. Eu não sabia disso, seu Afonso." Ele balançou a cabeça devagar. "A companhia anda passando por cima de muita gente. Não duvido que tenham inventado alguma cobrança. Tome cuidado, minha filha." Lidiane tentou continuar o dia normalmente, mas a sensação de que algo ruim se aproximava não a deixava. Ela voltou para casa, ajeitou algumas costuras, pendentes e preparou o almoço simples que costumava comer sozinha. Apenas desejava paz. Enquanto isso, do outro lado da cidade, um nome era mencionado em qualquer roda de conversa: Gabriel Antunes. O jovem fazendeiro que carregava a fama de ser trabalhador, honesto e dono de uma força física que chamava a atenção. Ele vinha de uma família tradicional que lutara muito pelo que tinha. Alto, musculoso, de camisa sempre aberta por causa do calor do sertão e chapéu de couro bem marcado pelo sol. Gabriel representava aquilo que muitos gostariam de ser:
alguém que não devia nada a ninguém. Naquele dia, porém, ele também carregava seus próprios fantasmas. Cuidava da fazenda dos pais sozinho, desde a morte deles, tentando sustentar a memória da família e manter viva a terra que tanto amavam. Ele seguia para a cidade, montado em seu cavalo baio, levando sacas de feijão para vender. Tinha o hábito de observar tudo ao seu redor com atenção, como se o sertão falasse com ele. E falava, quando o caminho dele cruzou com o de Lidiane, naquele mesmo dia. Foi apenas um breve aceno de cabeça, algo normal entre moradores de cidades pequenas. Mas o destino já estava movendo peças que nenhum dos dois poderia imaginar. A cidade sofria em silêncio, mas aquele silêncio estava prestes a ser quebrado. Naquela tarde abafada, Lidiane mal conseguia manter as mãos firmes enquanto costurava. A agulha tremia entre seus dedos e cada ponto que dava parecia carregar a ansiedade que crescia dentro dela. O calor não era o único peso do dia. Havia algo no ar, uma sensação que apertava seu peito como se tudo estivesse prestes a desabar. O bebê dormia no berço improvisado no canto da sala. Era ainda pequeno e, apesar de estar em segundo plano na narrativa da cidade, para Lidiane era toda sua razão de continuar. Ela se levantou para ver se a água do café já estava quente quando ouviu batidas fortes na porta. 3 batidas secas, como se alguém desejasse não só ser ouvido, mas temido. Lidiane foi até a porta com passos cautelosos. "Quem está aí?" perguntou, tentando manter a voz firme. Uma voz grave respondeu. "Companhia de Comércio do Sertão. Abra, dona Lidiane. Precisamos conversar." O coração dela se apertou. Quando abriu a porta, viu 2 homens altos. Um deles segurava um papel amarelado, como se isso fosse prova suficiente para tudo. "Viemos cobrar a dívida deixada pelo seu marido", disse o homem do papel, arrumando o colete sujo de poeira. Lidiane franziu a testa. "Dívida? Eu nunca soube de dívida nenhuma." O segundo homem sorriu de lado, como quem já está acostumado com aquele protesto. "Quase ninguém sabe, mas consta aqui que ele devia 3 meses de mercadorias e ferramentas, e isso precisa ser pago hoje." Lidiane engoliu seco. Eu não tenho esse dinheiro. Não recebo quase nada. Só costuro para sobreviver." O homem do papel aproximou-se da pequena mesa da costura, olhando para o ambiente simples da casa. "Isso não é problema nosso. Só temos uma ordem: receber o valor. Se não puder pagar, vamos precisar de algo como garantia." Lidiane ficou sem ar por um instante. "Eu não tenho nada de valor. Nem terra, nem bens. Tenho apenas o meu trabalho." O segundo homem olhou diretamente para o berço. "Então vamos levar aquilo que lhe é mais precioso, até você quitar a dívida." Lidiane deu um passo à frente, colocando-se entre eles e o bebê. "Vocês não vão encostar nele!" gritou ela, com a voz rasgada pelo medo e pela indignação. O homem manteve o tom frio. "Não é escolha sua, dona. É a lei da companhia." "Onde já se viu?" disse ela sem forças. "Levar uma criança como pagamento?" "Não é pagamento, é garantia", corrigiu ele, como se isso amenizasse a crueldade. Lidiane sentia o chão sumir. "Por favor, me deem tempo. Uns dias eu posso tentar conseguir alguma coisa." O líder balançou a cabeça. "Ordem é ordem, e é para hoje." Ele deu alguns passos em direção ao quarto. Lidiane se lançou à frente dele. Não façam isso. Eu imploro." O desespero tomou forma na casa simples. Os homens tentaram afastá-la. Ela empurrava, chorava, implorava, mas era como lutar contra a parede. Quando o primeiro deles ergueu o bebê enrolado num pano claro, o berro que saiu da garganta de Lidiane foi tão forte que os vizinhos ouviram da rua. Era um lamento ancestral, um pedido de socorro que faria até o sertão tremer. Do lado de fora, algumas pessoas começaram a se aglomerar, sem coragem de intervir. Alguns cochichavam. "De novo a companhia fazendo isso? Essa moça não merece isso. Alguém precisa fazer alguma coisa." Mas ninguém fazia, ninguém. Até aquele momento. Do outro lado da rua, caminhando de volta do armazém, estava Gabriel Antunes.
Ele viu o tumulto, viu o bebê sendo levado, viu Lidiane se arrastando na terra, agarrando a barra da calça de um dos cobradores enquanto implorava pela própria vida. Algo dentro dele acendeu, uma chama que ele não sentia desde a morte dos pais. "Ei!" gritou ele, caminhando rápido em direção ao grupo. "O que vocês pensam que estão fazendo?" Os homens olharam para ele com desdém. "Não é da sua conta, fazendeiro. É uma cobrança da companhia." Gabriel fechou o punho, respirou fundo e disse: "Eu perguntei o que estão fazendo com essa criança." Lidiane olhou para Gabriel com os olhos marejados, como se fosse sua última esperança. Por favor, não deixe..." O líder deu de ombros. "Dívida do falecido marido dela. Estamos levando como garantia." Gabriel deu um passo à frente, firme, controlado, mas com a voz carregada de indignação. "Desde quando se leva a criança como garantia? Isso não existe. Isso é covardia." O homem riu. "Você não tem autoridade aqui." Lidiane chorava, agarrada à perna de um deles. "Pelo amor de Deus, devolve meu filho. Eu faço o que vocês quiserem." Gabriel fechou o semblante. Sabia que ali não era questão de lei, era questão de humanidade. E foi nesse instante, esse único instante, que algo maior começou a se formar entre Lidiane e Gabriel. Não era romance ainda, não era desejo, era a união de duas almas diante da injustiça. Um fio invisível, feito de dor e coragem. Uma ligação que mudaria tudo. E o público nem imagina o que ainda está por vir. Agora me diga, já se inscreveram no canal? Porque vem muita história da época que você vai amar acompanhar. A cena diante de Gabriel Antunes parecia arrancada de um pesadelo. A poeira levantada pelos pés dos cobradores misturava-se ao choro desesperado de Lidiane, criando um ambiente pesado, quase sufocante. O calor do sertão batia forte, mas a indignação que subiu pelo peito do fazendeiro era ainda mais ardente. Gabriel não era de se envolver em confusão. Sempre fora respeitado, discreto, alguém que resolvia as próprias batalhas sem levantar a voz. Mas aquela cena atravessou uma parte dele que estava adormecida havia anos. Ele tentou manter o tom firme, porém controlado. Deixem essa criança. Não há lei que justifique um absurdo desses. O cobrador que segurava o bebê respondeu com desprezo. E quem é você para dizer o que é certo ou errado aqui? Gabriel deu mais um passo, aproximando-se sem medo. Era homem grande, forte, a camisa aberta deixando ver o peito marcado pelo trabalho duro na fazenda. Havia algo nele que fazia qualquer um pensar duas vezes antes de provocar. Sou alguém que não vai assistir calado enquanto vocês arrancam o filho de uma mãe, disse Gabriel, olhando diretamente nos olhos do homem. Lidiane, caída na terra, levantou a cabeça. Por favor, devolve meu filho. Ele não. E fez nada. Ele não tem culpa. O segundo cobrador soltou uma risada curta. A vida é assim, moça. Dívida é dívida. Se não paga, paga do mesmo jeito. Gabriel respirou fundo, tentando conter o impulso de partir para cima deles. Vocês sabem que isso é injusto. Vocês sabem, repetiu ele. A resposta veio fria. A companhia dá a ordem. A gente cumpre. Agora saia da frente, fazendeiro. Não vamos repetir. Gabriel olhou em volta. Pessoas observavam de longe, mas ninguém ousava se aproximar. Era como se a cidade inteira estivesse acostumada a obedecer o poder da companhia, mesmo quando esse poder esmagava inocentes. Ele se ajoelhou ao lado de Lidiane, tentando acalmá-la. Ei, olhe para mim, disse ele suavemente. Ela levantou os olhos vermelhos, tremendo. Eles vão levar meu filho. Eu não tenho nada. Eu não posso perder ele também. Gabriel apertou os olhos por um instante. Ele entendia aquela dor melhor do que gostaria. Já tinha visto a injustiça arrancar tudo de si quando perdeu os pais, jovens. Uma doença rápida, cruel, que o deixou sozinho na fazenda da família, sem ninguém para defendê-lo. Ele sabia o que era ficar desamparado. E foi isso que fez sua decisão ficar clara como água. Gabriel se levantou devagar.
A dívida dela? Quanto é? Os cobradores se entreolharam. Não interessa para você. Interessa sim, disse Gabriel, aproximando-se. Porque eu vou pagar. Lidiane arregalou os olhos, surpresa. Não, não faça isso. Você não me deve nada. Eu sei, respondeu ele, sem desviar o olhar dos homens. Mas tem coisas que a gente não deixa acontecer enquanto ainda tem sangue nas veias. O líder do grupo franziu o senho. Pode até pagar, mas ainda tem outra parte. Tem taxas, tem juros, tem prazo estourado. Gabriel deu um passo para a frente, quase peito a peito com o cobrador. Você me diga tudo, mas a criança fica. Agora. O cobrador segurou o bebê com mais firmeza, desconfortável com a postura do fazendeiro. Isso não funciona assim. A companhia não. Manda em mim, interrompeu Gabriel, a voz grave. E se vocês quiserem arriscar o que vai acontecer se tentarem levar essa criança daqui, tentem. O silêncio que se formou foi pesado. Os dois cobradores avaliaram a situação. Olharam para o porte de Gabriel. Olharam para os moradores que começam a se aproximar, pesarosos com a injustiça. E a contragosto, o homem devolveu o bebê para Lidiane. Ela o pegou com um soluço, abraçando-o com as duas mãos, como quem recupera metade da própria alma. Nós vamos voltar, disse o cobrador, ajeitando o chapéu. E a dívida tem que ser paga, com juros. Gabriel respondeu sem medo. Eu estarei aqui. Os homens se afastaram, murmurando algo entre si, mas já não eram mais o centro da atenção. Agora, todos os olhares estavam em Gabriel e na mulher caída no chão. Ele se agachou novamente, tocando o ombro dela com cuidado. Está tudo bem. Eles se foram. Lidiane o olhou com um misto de gratidão e incredulidade. Por quê? Por que você fez isso? Gabriel respirou fundo. Porque alguém precisava fazer. Ela tentou sorrir, mas estava exausta demais para isso. Eu não sei como agradecer. Não precisa agradecer agora, disse ele. Primeiro vamos te colocar de pé. E enquanto ele a ajudava a levantar, enquanto ela segurava o bebê contra o peito, uma coisa começou a acontecer sem que nenhum dos dois percebesse. Algo silencioso, algo profundo, algo que nascia da dor, mas que tinha força suficiente para se tornar amor. Era apenas o começo. E ainda havia muito a acontecer. Gabriel ainda sentia o coração bater acelerado depois que os cobradores se afastaram pela rua de terra. A poeira levantada pelos passos deles parecia anunciar que aquele problema não havia terminado, apenas tinha mudado de mãos. Ele olhou novamente para Lidiane. Ela estava sentada no chão, com o bebê nos braços, respirando fundo, como se tentasse recuperar o ar perdido durante o desespero. O rosto estava manchado de lágrimas e poeira, mas havia uma força silenciosa nela. A força de uma mãe que enfrentou o impossível. Gabriel ofereceu a mão. Vamos levantar. Você está segura agora. Lidiane aceitou a ajuda e se colocou de pé, com esforço. Eu não sei nem o que dizer. Nunca imaginei que alguém fosse fazer algo assim por mim, murmurou ela, ainda trêmula. Não fiz por você apenas, respondeu Gabriel. Fiz pelo que é certo. Esse tipo de abuso não pode continuar aqui. Eles acharam que você estava sozinha e não está mais. Ela abaixou o olhar, apertando o bebê contra o peito. Mas você não devia se envolver. Vai acabar se prejudicando por minha causa. Gabriel esboçou um meio sorriso. Se eles quiserem vir para cima de mim, que venham. Já enfrentei coisas piores do que cobradores com papel amarelado. Lidiane ergueu os olhos, curiosa, mas não insistiu no assunto. Entendia que cada pessoa carregava suas próprias dores. A pequena multidão que assistira tudo começava a se dispersar, mas olhares curiosos ainda pairavam sobre os dois. Gabriel percebeu o desconforto de Lidiane com tantos olhos apontados para ela, para a vergonha, o medo, a exposição pública de sua fragilidade. Venha, disse ele, vamos entrar. Você precisa respirar um pouco, e essa criança também. Mas, na minha casa, ainda está tudo tão... Ela hesitou. Não quero incomodar você mais do que já fiz. Não está incomodando, e eu não vou embora deixando você sozinha depois do que aconteceu.
afirmou Gabriel, firme. Você pode não ter percebido, mas isso não acabou. Eles vão revoltar e você precisa estar preparada. Ela engoliu seco. Eu não tenho nada para me defender, mas eu tenho, disse ele, olhando nos olhos dela com uma sinceridade que fez o ar parecer mais leve. Gabriel acompanhou Lidiane até a pequena casa dela novamente. Lá dentro, tudo estava simples. Uma mesa de madeira gasta, uma cadeira bamboleante, o berço improvisado, algumas roupas penduradas e o ferro de costura ao lado das linhas. Ele olhou em volta e sentiu um aperto no peito. Isso aqui é tudo. O que você tem? Respondeu ela, arrumando o pano sobre o bebê. Mas é honesto. Eu faço tudo com minhas próprias mãos. Só não esperava que pudessem tirar meu filho assim. Gabriel se sentou na beira da mesa. Eles não vão mais fazer isso. Vou acertar a dívida. Tudo, seja lá o que for, eu pago. Não, Lidiane murmurou, balançando a cabeça. Você já fez demais. Não pode assumir um peso que não é seu. Não estou perguntando se posso. Eu estou dizendo que vou, disse ele, sério. Dela marejaram novamente. Por que, Gabriel? Por que alguém que mal me conhece faria isso? Ele respirou fundo, olhando para o chão por um instante antes de encará-la. Porque eu sei o que é perder tudo e não ter a quem pedir ajuda. Porque eu sei como a vida pode ser dura com quem não merece. Fez uma pausa. E porque, quando vi eles levando seu filho, alguma coisa em mim mudou. Não sei explicar como, mas mudou. Ela ficou em silêncio, absorvendo cada palavra. Era como se aquele homem tão forte, por fora, carregasse feridas tão profundas quanto as dela. O bebê se movimentou, emitindo um som baixinho, e Lidiane o ninou com carinho. A cena fez Gabriel apertar os lábios, emocionado, apesar de tentar esconder. Você tem coragem, disse ele. Muita, mais do que muitos homens por aí. Ela sorriu pela primeira vez naquele dia. Um sorriso leve, tímido, mas real. Se tivesse coragem mesmo, não teria chorado daquele jeito lá fora. Coragem não é não chorar, respondeu Gabriel, aproximando-se. Coragem é continuar mesmo quando o mundo tenta te quebrar. Lidiane desviou o olhar, envergonhada pela proximidade, mas sem se afastar. A tensão entre os dois era algo novo, pequeno, mas presente. Um fio que ligava suas dores e começava a tecer algo que nenhum dos dois ainda entendia. Um vento quente entrou pela janela, balançando as cortinas gastas. A tarde estava terminando, mas algo naquele instante fazia parecer que um novo capítulo da vida de ambos estava sendo escrito ali mesmo. Um capítulo movido por coragem, dor e algo que se insinuava de maneira quase imperceptível. Romance. Amanhã, disse Gabriel levantando-se. Eu volto aqui cedo. Vou resolver essa dívida, custe o que custar. E até lá, você não está sozinha. Lidiane o acompanhou até a porta. Gabriel, obrigada. De verdade, você salvou meu filho hoje. Ele apenas assentiu, colocando o chapéu de volta na cabeça. Salvamos juntos. E então ele se afastou, com passos firmes pela estrada de terra, enquanto Lidiane observava ir, sentindo um estranho misto de alívio e esperança. Aquele ato de coragem não mudaria apenas o destino do bebê, mudaria o destino dos três. Se você está gostando da história, deixe o seu like para apoiar e ajudar a trazer mais histórias emocionantes como essa. No dia seguinte, antes mesmo que o sol tivesse força para dourar as montanhas distantes, Gabriel já estava montado em seu cavalo, pronto para enfrentar algo que sabia que poderia mudar a vida de todos, inclusive a dele próprio. Ele respirou fundo, ajeitou o chapéu e seguiu pela trilha de terra em direção à cidade. O ar fresco da manhã parecia não aliviar a tensão que o acompanhava desde o dia anterior. O rosto de Lidiane, desolada no chão, não saía de sua mente. Para ele, aquilo não tinha sido apenas um ato impulsivo de raiva. Era algo mais profundo, algo que vinha de dentro. A cidade ainda despertava quando Gabriel amarrou o cavalo em frente ao prédio da Companhia de Comércio do Sertão, uma construção grande,
com janelas estreitas e formato que lembrava mais uma fortaleza do que um armazém. Ali, tantos tinham perdido mais do que dinheiro. Tinham perdido dignidade. Ele entrou com passos firmes. Atrás do balcão, o gerente, um homem magro e de aparência arrogante, levantou a cabeça. "Antunes?" disse ele surpreso. "Não esperava você por aqui tão cedo." "Vim acertar a dívida da moça que vocês tentaram prejudicar ontem", respondeu Gabriel. O gerente torceu a boca num sorriso debochado. "Ah, a viuvinha da costura. Problema antigo dela. Está disposto a pagar por isso? Custa caro." Gabriel encostou as mãos no balcão, aproximando o rosto. "Eu disse que pagaria. Então, diga o valor." O gerente puxou um caderno grosso, abriu algumas páginas e começou a arrastar o dedo preguiçosamente sobre os números, como quem gostava de prolongar o sofrimento alheio. O falecido marido dela deixou uma dívida aqui de 15 arrobas de mantimentos, mais ferramentas e juros atrasados, disse ele em tom teatral. "Somando tudo, dá mais do que ela ganharia em anos." Gabriel estreitou os olhos. "Quanto?" 3.800 mil réis. Era um valor alto, muito alto. Mas Gabriel não hesitou. "Eu pago." O gerente ergueu a sobrancelha. "Assim, direto, sem questionar?" "Eu não vim discutir, vim resolver." O homem riu, cruzando os braços. "Resolve, resolve, mas não acaba aqui." Gabriel franziu a testa. "O que você quer dizer?" "A dívida dela tem uma cláusula que muita gente esquece", disse ele, dedo como se estivesse revelando algo precioso. "É preciso pagar não só o valor, mas também uma garantia." Gabriel cruzou os braços. "Que garantia?" O gerente deu alguns passos, abrindo uma gaveta e tirando um papel dobrado. "Uma garantia de que o pagamento será honrado por completo. A companhia exige, digamos, um acordo adicional." "Que acordo?" A voz de Gabriel ganhou peso. O gerente então se inclinou sobre o balcão e disse: "A companhia aceita o pagamento total. Somente se houver um fiador humano, alguém que se responsabilize legalmente por qualquer pendência que apareça depois. E nesse caso, esse alguém seria você." Gabriel cerrou o maxilar. "Você quer que eu me responsabilize por algo que já estou pagando?" "Exatamente", respondeu o gerente. "E tem mais." Fez uma pausa cruel antes de continuar. "Ao se tornar fiador, você assume não só a dívida, mas qualquer consequência futura que possa existir ligada ao nome dela. Se aparecer outro documento, outra cobrança, outra pendência, tudo recairá sobre você." Gabriel respirou fundo. E por que fariam isso? Nunca vi exigirem fiador em caso de morte. O gerente então baixou o tom, como se contasse um segredo valioso. Porque essa dívida não era só uma dívida comum. Havia interesses. Interesses que serão revelados mais tarde. Ele sorriu como quem guarda um trunfo. "Mas se quer resolver tudo hoje, assine como fiador." Gabriel ficou em silêncio por alguns segundos. Levou a mão ao queixo. Respirou. Ele sabia que aquilo poderia ser perigoso. Sabia que aquela companhia tinha fama de inventar cobranças. Sabia que estava praticamente entregando sua vida nas mãos deles. Mas ele também sabia outra coisa. Não podia abandonar Lidiane. Ele fechou os olhos por um instante e lembrou da voz dela tremendo, do choro, do desespero. Lembrou do modo como ela o olhou quando recuperou o filho, como se pela primeira vez em muito tempo tivesse encontrado esperança. E foi isso que o fez tomar a decisão. "Me dê a pena", disse Gabriel. "Eu vou assinar." O gerente abriu um sorriso satisfeito. "É sempre bom fazer negócios com alguém que não tem medo de arriscar, ou que tem motivos fortes o suficiente para isso." Gabriel assinou, firme, sem tremer. Quando terminou, recolheu o papel e disse: "Agora acabou." "Ah", interrompeu o gerente, levantando o dedo novamente. "Acabou por hoje, fazendeiro, mas ainda há algo que você não sabe. Algo que virá à tona na hora certa." Gabriel ignorou a provocação, virou de costas e saiu pela porta. Lá fora, o sol já brilhava forte.
Ele montou no cavalo e seguiu em direção à casa de Lidiane, sabendo que ela tinha o direito de saber o que ele acabara de fazer. Mas havia outra coisa mexendo com ele, um sentimento que crescia sem pedir permissão. Ele não sabia o que o futuro traria, mas sabia que a partir daquele momento os destinos dele e de Lidiane estavam entrelaçados de um jeito que ninguém imaginava. E isso ainda iria transformar toda a história. Quando Gabriel chegou à casa de Lidiane, o sol da manhã já iluminava a pequena rua de terra. Ele desceu do cavalo e ficou parado por alguns instantes, respirando fundo. Sabia que aquela conversa seria delicada. Não queria assustá-la, nem deixá-la mais aflita do que já estava. Mas também sabia que precisava ser honesto. Bateu a porta e Lidiane apareceu quase imediatamente, como se estivesse esperando por ele desde antes do nascer do sol. "Gabriel", disse ela com a voz baixa, segurando o pano que tinha no ombro. "Eu pensei que você talvez não viesse." Ele abaixou o chapéu numa saudação delicada. "Prometi que viria, e quando eu prometo, cumpro." Ela abriu a porta e o convidou para entrar. O bebê dormia no berço, respirando tranquilo, alheio a todo o caos que o mundo adulto provocava. Gabriel olhou para a criança e depois para Lidiane. "Posso falar com você? É importante?" Ela sentiu o peito apertar. "Claro, sente-se." Gabriel tirou o chapéu e colocou sobre a mesa. Ficou alguns segundos em silêncio, buscando as palavras. "Fui a companhia", começou ele, "e paguei a dívida inteira do seu marido." Os olhos de Lidiane se encheram de lágrimas quase instantaneamente. "Meu Deus, Gabriel, eu não sei nem como agradecer. Isso é muito." Ele levantou a mão pedindo calma. "Não terminei." Ela engoliu seco. "Tem mais?" Gabriel respirou fundo. Eles aceitaram o pagamento, mas exigiram algo extra, algo que não estava no acordo da dívida. Lidiane franziu o senho. "O que eles queriam?" "Um fiador." Respondeu ele direto. "Alguém para assumir qualquer nova cobrança que possa aparecer contra o nome do seu marido." E eu assinei. Lidiane levou a mão à boca, chocada. "Não, Gabriel, você não devia. Isso é perigoso. Você não sabe o que eles podem inventar." "Eu sei", disse ele, "mas fiz mesmo assim." Ela começou a chorar, mas agora não era o choro desesperado de antes. Era um choro mais lento, pesado, cheio de culpa. "Eu nunca imaginei que alguém faria tanto por mim", disse ela entre soluços. "Estou te trazendo problema. Você colocou seu nome, seu futuro, sua fazenda, tudo por minha causa." Gabriel se aproximou e colocou a mão no ombro dela com uma delicadeza que contrastava com sua aparência rígida. "Não foi por sua culpa", disse ele, "e não fiz por obrigação. Fiz porque vi a injustiça, porque vi o desespero nos seus olhos, porque eu não consegui virar as costas." Lidiane respirou fundo, tentando se acalmar. "Eu me sinto tão pequena perto de tudo que você fez. Posso te recompensar por isso. Não tenho nada. Você não precisa me dar nada", respondeu Gabriel. "Só precisa viver e cuidar desse bebê como sempre cuidou. E isso já é mais do que suficiente." Ela baixou o olhar, apertando o pano entre as mãos. "Gabriel, tem algo que você não entende. Eu perdi tudo. Primeiro meu marido, depois quase perdi meu filho. Agora, se algo der errado, você é quem vai pagar o preço. Eu não posso carregar isso na consciência." "Lidiane", disse ele com firmeza. Olha para..." Ela levantou os olhos devagar. "Você não está tirando nada de mim", continuou ele. "Eu escolhi estar aqui. Escolhi te ajudar. E escolhi enfrentar o que vier junto com você. Pode ser difícil, pode ser injusto, mas eu aguentei coisa pior na vida." "Como o quê?" perguntou ela, suavemente, percebendo uma dor escondida ali. Gabriel ficou em silêncio. Depois olhou para as próprias mãos como se enxergasse o passado nelas. "Meus pais", disse ele, "morreram quando eu tinha 21 anos. Foi rápido, uma febre forte que nem o doutor da cidade conseguiu segurar. De um dia para o outro, eu me vi sozinho, com a fazenda, com as responsabilidades, com dívidas também, e sem ninguém para me defender." Lidiane o observou com atenção.
Era a primeira vez que ele falava de si com tamanha abertura. Desde então, continuou ele, decidi que, se algum dia eu visse alguém passando pelo que eu passei, eu ia fazer diferente. Ia ajudar, nem que fosse com o pouco que tenho. Ela enxugou as lágrimas com o dorso da mão. Você tem um coração muito grande, Gabriel. Às vezes grande demais. Ele deu um meio sorriso. E isso é um defeito? Não, respondeu ela com um sorriso tímido. É bonito e raro. Os dois ficaram em silêncio por alguns instantes. Um silêncio bom, tranquilo, que não precisava de explicação. Gabriel então se levantou e caminhou até o berço. Olhou para o bebê dormindo com uma serenidade que contrastava com o caos do dia anterior. Ele parece em paz agora, disse ele. Nunca dormir tão quietinho, respondeu Lidiane. Acho que sentiu que estamos seguros por enquanto. Gabriel passou a mão pelo cabelo, pensativo. A companhia vai tentar algo de novo. Eu sinto isso. E quando tentarem, eu quero estar preparado. Preparado como? Perguntou ela, apreensiva. A partir de hoje, disse ele. Você não enfrenta mais nada sozinha. Fez uma pausa. Nem essa dívida, nem essa cidade. Nada. Os olhos dela brilharam. Eu não sei se mereço isso. Não é questão de merecer. Questão de necessidade e de justiça, respondeu ele. E por mais que você ache que não tem nada para oferecer, tem sim. Tem sua força, tem sua coragem. E tem algo que eu vi ontem que mexeu comigo. Ela corou levemente. O quê? Gabriel hesitou um instante, como se estivesse escolhendo bem as palavras. Vi uma mulher que luta até o fim. Uma mulher que chorou, sim, mas que não desistiu nem por um segundo. Isso é raro e bonito. Lidiane desviou o olhar, emocionada. Eu só fiz o que uma mãe, respondeu Gabriel. Mas não foi só isso. Ela ergueu os olhos novamente, sentindo que aquela conversa estava abrindo portas dentro dela que achou que nunca mais existiriam. Então Gabriel colocou o chapéu na cabeça e disse: vou para a fazenda cuidar de umas coisas. Volto mais tarde. E qualquer coisa que aconteça, qualquer coisa mesmo, mande alguém me chamar. Lidiane assentiu devagar. Obrigada, Gabriel, por tudo. Ele abriu a porta, mas antes de sair, olhou para trás. Você não me deve gratidão. Só não desista. De você, da vida, nem da gente. E saiu, deixando Lidiane com o coração batendo forte pela primeira vez, não de medo, mas de algo que ela não sabia nomear. Ela olhou para o bebê, adormeceu o melhor no berço e permitiu-se, por um instante, sentir esperança, porque no fundo, sentia que nada seria como antes. Agora que chegamos até aqui, eu te pergunto, você conseguiria viver nessa época com tantas dificuldades e desafios? Deixa nos comentários, quero muito saber. Tarde caía, quando Gabriel voltou para a casa de Lidiane. O céu, tingido de tons alaranjados, anunciava mais um entardecer quente no sertão. A poeira, suspensa no ar, parecia dançar na luz que se enfraquecia. E havia um silêncio diferente naquele fim de dia. Um silêncio de expectativa, quase como se a terra soubesse que algo importante estava prestes a acontecer. Lidiane estava sentada do lado de fora, em uma cadeira simples, balançando suavemente o bebê contra o peito. Ela levantou os olhos, quando viu Gabriel se aproximando. Você voltou, disse ela, com um sorriso discreto, quase tímido. Eu disse que voltaria, respondeu ele, desmontando do cavalo. E ainda preciso conversar com você sobre o que pode acontecer daqui para frente. Ela ficou séria. Você acha que eles vão voltar hoje? Não hoje, respondeu. Mas eles vão voltar. E quando voltarem, não quero você aqui, sozinha, nessa casa frágil, sem ninguém por perto. Esse lugar não é seguro, Lidiane. Ela apertou o bebê com suavidade. Mas é meu lar. É tudo que eu tenho. Eu sei, disse Gabriel, mas não precisa ser tudo para sempre. Eu pensei em algo, em um jeito de te proteger, sem depender do medo, sem esperar que algo aconteça para depois agir. Lidiane ficou em silêncio, atenta. Gabriel respirou fundo, olhando para o horizonte antes de falar. Quero que você vá para minha fazenda, a Fazenda dos Ventos Livres.
Lá você estará segura. É longe da cidade, afastada das rotas da companhia. Eles não têm coragem de entrar lá sem motivo, e você teria tranquilidade até resolvermos tudo isso. Lidiane arregalou os olhos, surpresa. Ir para sua fazenda? Eu não posso morar lá. O que vão dizer? O que você vai ganhar com isso? Não estou preocupado com o que vão dizer, respondeu Gabriel direto. E não estou ganhando nada. Estou oferecendo segurança. A fazenda é grande, tem espaço, tem comida, tem água, e você não vai precisar viver com medo todos os dias. Ela apertou os lábios, visivelmente Havia tocada. hesitação. Mas, Gabriel, não quero que pensem que você está me dando abrigo por pena. Ele se aproximou devagar, olhando nos olhos dela. Não é pena. Nunca foi. Eu admiro sua força e quero que você tenha uma chance de respirar. Só isso. Lidiane respirou profundamente, tentando assimilar aquilo. E quanto tempo eu ficaria lá? O tempo que precisarmos, disse Gabriel. Até essa dívida sumir de vez. Até eu descobrir o que realmente está por trás disso. Porque tem algo errado, muito errado. E eu vou descobrir. Lidiane abaixou o olhar, pensando. Não quero te dar mais problemas. Você não está me dando problemas, respondeu ele firme. Você está me dando uma oportunidade. Ela ergueu as sobrancelhas. Oportunidade de quê? De fazer o que é certo. O silêncio entre eles se prolongou por alguns segundos. Era um silêncio carregado de significados. Um silêncio que dizia mais do que qualquer diálogo ousaria traduzir. Por fim, Lidiane suspirou. Está bem, eu aceito. Vou para sua fazenda. Mas só até resolvermos isso. Não quero ser um peso na sua vida. Gabriel abriu um leve sorriso genuíno. Peso, Lidiane, é quando alguém não quer caminhar. Você só precisa de um lugar para recomeçar. Ela sorriu timidamente. Quando vamos? Agora, respondeu ele. Antes que escureça. Lidiane entrou para pegar algumas poucas coisas. Algumas roupas dobradas, o pano do bebê, a pequena caixa com linhas e agulhas. Era impressionante como tudo que ela tinha cabia em tão pouco espaço. E isso cortou um pedaço do coração de Gabriel. Quando ela saiu, pronta para partir, ele tomou o bebê nos braços para ajudá-la a montar no cavalo. A forma como ele segurou a criança, com cuidado e naturalidade, surpreendeu Lidiane. Você tem jeito com crianças, disse ela sorrindo. Tive que aprender cedo, respondeu ele, olhando o bebê com carinho. Antes de meus pais partirem, eu ajudava minha mãe a cuidar dos filhos dos empregados. Sempre gostei. Ela o observou por alguns instantes. Era bonito de se ver. Um homem forte, marcado pelo sol, carregando um bebê com tanta delicadeza. Aquela cena mexeu com ela de um jeito que ela não estava pronta para admitir. Depois de se acomodarem, partiram pela estrada. A poeira subia atrás do cavalo, enquanto o vento tocava os cabelos de Lidiane. Gabriel olhava para frente, mas sua atenção estava dividida entre o caminho e ela. A fazenda fica a uns 20 minutos daqui, disse ele. Mas você vai gostar. É simples, mas acolhedora. E bonita. Também quando o sol toca os campos. Tenho certeza que é linda, respondeu ela. Nunca saí muito da cidade. Ver algo diferente, acho que vai me fazer bem. Vai sim, disse Gabriel. E tem mais. Ela virou o rosto curiosa. Mas o quê? Gabriel hesitou. Parecia quase querer dizer algo, mas não disse. Nada. Você vai ver quando chegarmos. A estrada se alargou e ao longe começaram a surgir as primeiras cercas da fazenda. Palmeiras altas onde o vento corria livre. Campos que balançavam como marolas verdes. Um velho curral de madeira, animais espalhados. E a casa grande, simples, mas sólida, construída pelos pais de Gabriel. Quando chegaram, Lidiane ficou sem palavras. Gabriel, é tão bonito, tão vivo aqui. É por isso que eu chamo de Fazenda dos Ventos Livres, disse ele. O vento aqui tem espaço. A vida também. Ele ajudou Lidiane a descer do cavalo e seus dedos tocaram os dela por um instante. Foi rápido, suave, mas ambos sentiram. Ela desviou o olhar envergonhada. Venha,
Ele disse Gabriel com a voz levemente embargada. Vou te mostrar onde vai ficar. Entraram na casa. O cheiro de madeira antiga preenchia o ambiente. As janelas largas deixavam a luz do entardecer entrar, fazendo as sombras dançarem pelas paredes. Gabriel a levou até um quarto. Esse era o quarto de hóspedes. Não é muito grande, mas tem cama, coberta e fica perto do seu filho. Vou preparar outro canto para ele dormir. Lidiane olhou ao redor, tocando os móveis com cuidado. É aconchegante. Muito mais do que eu estou acostumada. Obrigada, de verdade. Não precisa me agradecer, disse ele. Só quero que você se sinta segura. Ela abriu um sorriso, mais confiante agora. Eu já me sinto. E naquele instante, Gabriel percebeu uma coisa. A casa, que antes parecia enorme e vazia desde a morte dos pais, agora não parecia tão vazia assim. Lidiane colocou o bebê no berço improvisado, que Gabriel rapidamente ajeitou, e pela primeira vez em muito tempo, sentiu que talvez tivesse encontrado um lugar onde poderia respirar sem medo. Aquele momento marcou o início de uma convivência que mudaria tudo. 2 corações feridos, juntos no mesmo teto. 2 destinos que, sem perceber, começavam a se entrelaçar. E o que aconteceria ali, naquela fazenda afastada, seria o ponto de virada de toda a história. A tarde caía quando Gabriel voltou para a casa de Lidiane. O céu, tingido de tons alaranjados, anunciava mais um entardecer quente no sertão. A poeira, suspensa no ar, parecia dançar na luz que se enfraquecia. E havia um silêncio diferente naquele fim de dia. Um silêncio de expectativa. Quase como se a terra soubesse que algo importante estava prestes a acontecer. Lidiane estava sentada do lado de fora, em uma cadeira simples, balançando suavemente o bebê contra o peito. Ela levantou os olhos quando viu Gabriel se aproximando. Você voltou, disse ela com um sorriso discreto, quase tímido. Eu disse que voltaria, respondeu ele, desmontando do cavalo, e ainda preciso conversar com você sobre o que pode acontecer daqui para frente. Ela ficou séria. Você acha que eles vão voltar hoje? Não hoje, respondeu. Mas eles vão voltar. E quando voltarem, não quero você aqui, sozinha, nessa casa frágil, sem ninguém por perto. Esse lugar não é seguro, Lidiane. Ela apertou o bebê com suavidade. Mas é meu lar. É tudo que eu tenho. Eu sei, disse Gabriel. Mas não precisa ser tudo para sempre. Eu pensei em algo, em um jeito de te proteger, sem depender do medo, sem esperar que algo aconteça para depois agir. Lidiane ficou em silêncio, atenta. Gabriel respirou fundo, olhando para o horizonte antes de falar. Quero que você vá para minha fazenda, a Fazenda dos Ventos Livres. Lá você estará segura. É longe da cidade, afastada das rotas da companhia. Eles não têm coragem de entrar lá sem motivo e você teria tranquilidade até resolvermos tudo isso. Lidiane arregalou os olhos, surpresa. Ir para sua fazenda? Eu não posso morar lá. Dizer o que vão... O que você vai ganhar com isso? Não estou preocupado com o que vão dizer, respondeu Gabriel, direto. E não estou ganhando nada. Estou oferecendo segurança. A fazenda é grande, tem espaço, tem comida, tem água. E você não vai precisar viver com medo todos os dias. Ela apertou os lábios, visivelmente tocada, mas havia hesitação. Gabriel, não quero que pensem que você está me dando abrigo por pena. Ele se aproximou devagar, olhando nos olhos dela. Não é pena, nunca foi. Eu admiro sua força. E quero que você tenha uma chance de respirar. Só isso. Lidiane respirou profundamente, tentando assimilar aquilo. E quanto tempo eu ficaria lá? O tempo que precisarmos, disse Gabriel. Até essa dívida sumir de vez. Até eu descobrir o que realmente está por trás disso. Porque tem algo errado, muito errado. E eu vou descobrir. Lidiane abaixou o olhar, pensando. Não quero te dar mais problemas. Você não está me dando problemas, respondeu ele firme. Você está me dando uma oportunidade. Ela ergueu as sobrancelhas. Oportunidade de quê?
de fazer o que é certo. O silêncio entre eles se prolongou por alguns segundos. Era um silêncio carregado de significados. Um silêncio que dizia mais do que qualquer diálogo ousaria traduzir. Por fim, Lidiane suspirou. Está bem, eu aceito. Vou para sua fazenda. Mas só até resolvermos isso. Não quero ser um peso na sua vida. Gabriel abriu um leve sorriso genuíno. Peso, Lidiane, é quando alguém não quer caminhar. Você precisa de um lugar para recomeçar. Ela sorriu timidamente. Quando vamos? Agora, respondeu ele, antes que escureça. Lidiane entrou para pegar algumas poucas coisas. Algumas roupas dobradas, o pano do bebê, a pequena caixa com linhas e agulhas. Era impressionante como tudo que ela tinha cabia em tão pouco espaço, e isso cortou um pedaço do coração de Gabriel. Quando ela saiu, pronta para partir, ele tomou o bebê nos braços para ajudá-la a montar no cavalo. A forma como ele segurou a criança, com cuidado e naturalidade, surpreendeu Lidiane. Você tem jeito com crianças, disse ela sorrindo. Tive que aprender cedo, respondeu ele olhando o bebê com carinho. Antes de meus pais partirem, eu ajudava minha mãe a cuidar dos filhos dos empregados. Sempre gostei. Ela o observou por alguns instantes. Era bonito de se ver. Um homem forte, marcado pelo sol, carregando um bebê com tanta delicadeza. Aquela cena mexeu com ela de um jeito que ela não estava pronta para admitir. Depois de se acomodarem, partiram pela estrada. A poeira subia atrás do cavalo, enquanto o vento tocava os cabelos de Lidiane. Gabriel olhava para frente, mas sua atenção estava dividida entre o caminho e ela. A fazenda fica a uns 20 minutos daqui, disse ele. Mas você vai gostar. É simples, mas acolhedora e bonita também, quando o sol toca os campos. Tenho certeza que é linda, respondeu ela. Nunca saí muito da cidade. Ver algo diferente, acho que vai me fazer bem. Vai sim, disse Gabriel. E tem... Mas... Ela virou o rosto curiosa. Mas o quê? Gabriel hesitou. Parecia quase querer dizer algo, mas não disse. Nada. Você vai ver quando chegarmos. A estrada se alargou, e ao longe começaram a surgir as primeiras cercas da fazenda. Palmeiras altas, onde o vento corria livre, campos que balançavam como marolas verdes. Um velho curral de madeira, animais espalhados. E a casa grande, simples, mas sólida, construída pelos pais de Gabriel. Quando chegaram, Lidiane ficou sem palavras. Gabriel, tão bonito, tão vivo aqui. É por isso que eu chamo de Fazenda dos Ventos Livres, disse ele. O vento aqui tem espaço. A vida também. Ele ajudou Lidiane a descer do cavalo, e seus dedos tocaram os dela por um instante. Foi rápido, suave, mas ambos sentiram. Ela desviou o olhar envergonhada. Ele também. Venha, disse Gabriel, com a voz levemente embargada. Vou te mostrar onde vai ficar. Entraram na casa. O cheiro de madeira antiga preenchia o ambiente. As janelas largas deixavam a luz entrar, fazendo as sombras dançarem pelas paredes. Gabriel a levou até um quarto. Esse era o quarto de hóspedes. Não é muito grande, mas tem cama, coberta, e fica perto do seu filho. Vou preparar outro canto para ele dormir. Lidiane olhou ao redor, tocando os móveis com cuidado. É aconchegante. Muito mais do que eu estou acostumada. Obrigada, de verdade. Não precisa me agradecer, disse ele. Só quero que você se sinta segura. Ela abriu um sorriso, mais confiante agora. Eu já me sinto. E naquele instante, Gabriel percebeu uma coisa. A casa, que antes parecia enorme e vazia desde a morte dos pais, agora não parecia tão vazia assim. Lidiane colocou o bebê no berço improvisado, que Gabriel rapidamente ajeitou, e pela primeira vez em muito tempo sentiu que talvez tivesse encontrado um lugar onde poderia respirar sem medo. Aquele momento marcou o início de uma convivência que mudaria tudo. 2 corações feridos, juntos no mesmo teto. 2 destinos que, sem perceber, começavam a se entrelaçar. E o que aconteceria ali, naquela fazenda afastada, seria o ponto de virada de toda a história.
Os primeiros dias de Lidiane na Fazenda dos Ventos Livres foram como um sopro de ar fresco depois de uma longa tempestade. Embora o medo do passado ainda acompanhasse seus passos, ela começou a sentir algo que há meses não experimentava: paz. A fazenda tinha esse dom. Era como se os ventos que corriam pelo campo levassem embora um pouco da dor de quem chegava ali ferido pela vida. Logo no primeiro amanhecer, Lidiane acordou ao som dos galos, das rodas de carroça rangendo e do barulho dos cavalos sendo selados ao longe. Abriu a janela e deixou a brisa leve tocar seu rosto. Era diferente, muito diferente de tudo que tinha vivido. Ali, até o ar parecia mais limpo. Quando desceu para a cozinha, encontrou Gabriel preparando café, com a camisa aberta, como sempre, e o corpo marcado pelo trabalho. Ele virou-se quando a viu entrar. "Bom dia, Lidiane", disse ele com um sorriso discreto. "Dormiu bem?" Ela apertou o pano que trazia na mão e respondeu: "Dormi. Melhor do que imaginei. Obrigada por isso." "Agradeça à casa", disse ele. "Ela costuma ser generosa com quem chega machucado." Ela sorriu com leveza. "E com o dono da casa também." Gabriel desviou o olhar, um pouco envergonhado. "O café está pronto. Quer sentar?" Os dois se sentaram à mesa de madeira e a simplicidade do momento teve um peso que nenhum dos dois entendeu direito. Havia algo íntimo ali, algo que não dependia de palavras. Depois do café, Gabriel levou Lidiane para conhecer a fazenda. Ele caminhava à frente, mostrando cada canto com orgulho sincero. "Aqui é o curral", disse ele, apontando para a área cercada. "Ali ficam os cavalos, e mais perto da casa temos o pomar. As árvores foram plantadas pela minha mãe." Lidiane olhou para o pomar com os olhos brilhando. "Dá para sentir carinho nesse lugar. Nada disso parece feito às pressas." "Não foi", respondeu Gabriel, tocando uma das árvores. "Meus pais acreditavam que a vida precisava de raiz." Fez uma pausa curta. "Acho que você entende isso melhor do que ninguém." Lidiane baixou o olhar por alguns instantes. "Quando perdi meu marido, pensei que fosse perder minhas raízes também. Hoje, não sei, mas sinto que estou começando a recuperar um pouco." Gabriel a observou em silêncio, e o vento bagunçou discretamente o cabelo dela. Houve um instante em que ele quis dizer algo, mas segurou as palavras. Ainda não era a hora. Ainda existiam feridas abertas. Ao longo dos dias, a convivência entre eles foi ganhando pequenas nuances. Eram detalhes, momentos simples, mas que, sem perceber, criavam laços. Como quando Gabriel ensinou Lidiane a amarrar feixes de capim para os animais. Ou quando ela preparou um ensopado com suas poucas habilidades culinárias, e ele comeu com gosto exagerado só para vê-la sorrir. Uma tarde, enquanto colocavam água fresca nos baldes, ela comentou: "Eu via você na cidade. As pessoas comentavam sobre sua força, sua coragem, mas você sempre me pareceu distante." "Eu era", respondeu ele. "Às vezes a dor faz a gente se isolar demais." "E agora?", perguntou ela suavemente. Gabriel parou, apoiou as mãos no balde e a encarou por um instante longo. Agora acho que não quero mais ficar sozinho." Lidiane sentiu o ar escapar do peito. Não era uma declaração, não ainda, mas era o passo mais sincero que ele dera até então. O bebê, por sua vez, parecia sempre tranquilo quando Gabriel estava por perto. Era como se sentisse segurança na simples presença dele. E essa conexão derretia ainda mais o coração de Lidiane. Uma noite, depois de um dia cansativo de trabalho, Gabriel foi até o quarto onde ela colocava o bebê para dormir. Ele encostou na porta e falou baixinho: "Não quero incomodar, mas você está bem?" "Estou", respondeu ela, ajeitando o pano do bebê. "Só cansada. Mas é um cansaço bom, sabe? Aqueles que mostram que você está viva." "Eu sei", disse ele, entrando devagar. "Outra coisa, eu gosto de ver você aqui. A casa parece mais cheia." Ela ergueu os olhos, surpresa. "Cheia? Cheia de vida", completou Gabriel. Lidiane sentiu o coração acelerar e, ao contrário das outras vezes, não desviou o olhar. "Eu também
Gosto de estar aqui, confessou. Houve um momento de silêncio, tenso, suave, cheio de significados escondidos. Eles ficaram tão próximos que Gabriel conseguiu sentir o perfume leve de sabonete que ela havia usado. Mas antes que alguma palavra fosse dita, eles se afastaram rapidamente, rindo baixinho, quase envergonhados. Acho que ele não quer que conversemos agora, disse Gabriel, tentando disfarçar a intensidade do momento. Talvez ele sinta que ainda não é hora, respondeu Lidiane sorrindo. Uma hora será, disse Gabriel baixinho antes de sair do quarto. Nos dias seguintes, aquele laço silencioso entre eles crescia de forma quase inevitável. Não era paixão súbita, não era pressa. Era algo que nascia devagar, como as raízes profundas das árvores que cercavam a fazenda. E quanto mais Lidiane se sentia acolhida, mais Gabriel se via envolvido. Ele começou a reparar nas pequenas coisas, o jeito delicado como ela segurava o pano do bebê, o brilho do sorriso tímido, o olhar firme apesar de tanta dor. Lidiane, por sua vez, passou a se sentir segura quando ele estava perto. Segura como não se sentia desde muito antes da morte do marido. Mas o destino, como sempre, preparava surpresas. Surpresas que chegariam sem aviso. Surpresas que mudariam não só a rotina da fazenda, mas tudo. Algo grande ainda estava por vir. Algo que provaria a força desse laço que estava apenas começando. E diante de tudo isso, me diga nos comentários: a moça merece justiça? Escreva: Justiça por Lidiane. Os dias na Fazenda dos Ventos Livres transcorreram com uma calmaria quase suspeita. Lidiane, aos poucos, sentia o coração desacelerar e a respiração ganhar ritmo natural novamente. O bebê dormia melhor ali do que em qualquer outro lugar que já tinham morado. E Gabriel, Gabriel parecia finalmente ter encontrado paz desde a morte dos pais. Mas a paz, naquele sertão tão árido quanto imprevisível, nunca durava demais. Na tarde de uma quarta-feira, o céu estava levemente encoberto por nuvens pesadas, pequenas promessas de chuva que raramente se cumpriam. Gabriel estava cortando lenha perto do celeiro quando viu ao longe algo que imediatamente fez sua expressão mudar. 2 cavaleiros percorriam a estrada de terra, levantando poeira enquanto seguiam na direção da fazenda. Não pode ser, murmurou ele baixinho, apertando o machado. Lidiane apareceu na porta, segurando o pano no ombro e o bebê no colo. Gabriel, o que foi? Ele olhou para ela, tentando suavizar a tensão do rosto. Fique dentro de casa, não saia até eu mandar. Ela sentiu o estômago gelar. Eles são da companhia? São, e vieram rápido demais, respondeu ele, já caminhando em direção ao portão. O que significa que querem mais do que dinheiro? Lidiane apertou o bebê contra o peito. Eu vou entrar, disse ela, a voz trêmula. Mas por favor, tenha cuidado. Gabriel parou por um segundo, olhou para ela e disse: Não se preocupe, ninguém vai entrar aqui sem passar por mim. Ela entrou, fechando a porta devagar, mas ficando atrás da janela para observar. Os 2 cavaleiros chegaram mais perto. Eram os mesmos que haviam tentado levar o bebê dias antes. Mas agora havia algo ainda mais ameaçador neles. Um ar de certeza. Provocação. Gabriel cruzou os braços, firme, esperando. O que querem? Perguntou ele, quando os homens pararam à sua frente. O líder do grupo, o mesmo que segurara o bebê sem piedade, ajeitou o chapéu e disse: Vim conversar. Nada demais. Conversar? Gabriel retrucou. Achei que preferissem papelada e intimidação. O homem deu um sorriso torto. Às vezes, uma visita resolve mais rápido, principalmente quando o fazendeiro é valente demais. Gabriel não piscou. A dívida foi paga. Tudo. Inclusive o que vocês inventaram. Então resolvam logo o que vieram fazer. O segundo homem aproximou-se com voz de quem gosta de provocar. O problema, Antunes, é que apareceu uma nova taxa. Taxa de atraso, taxa de permanência, taxa de regularização. Tudo isso soma mais do que você imagina. Gabriel sentiu o sangue ferver. Isso é fraude. Vocês sabem disso.
Não é fraude quando a companhia autoriza, respondeu o primeiro. E a companhia disse que você, como fiador, é o responsável. Gabriel respirou fundo, tentando manter o equilíbrio. Eu quero ver esses documentos. O homem tirou papéis dobrados do bolso, mas antes de entregar, inclinou-se para Gabriel e disse: Sabe por que você não devia ter se metido naquela confusão, fazendeiro? Porque agora você comprou uma briga que não é sua. Gabriel arrancou o papel da mão dele. A partir do momento em que vocês tentaram levar uma criança, a briga se tornou minha sim. O homem riu, um riso seco, sem humor. Cuidado com suas palavras. Antunes, a companhia não esquece ofensas. E eu não esqueço injustiças, retrucou Gabriel, devolvendo o papel. Mas tem uma coisa que talvez vocês não saibam. Vocês não vão chegar perto dela nem da criança. Nunca mais. O segundo homem deu um passo à frente. Ela está aqui, não está? Gabriel se colocou ainda mais à frente como um muro humano. O único lugar em que vocês chegam hoje é até aqui. E mais um passo para dentro da minha terra. Vocês não dão. Houve um silêncio pesado. O líder olhou. Ao redor da fazenda, a casa, o curral, as cercas, tudo simples, mas organizado. Sabe, Antunes, essa fazenda é bonita, bem cuidada. Seria uma pena se algo acontecesse com ela. Gabriel cerrou o maxilar. Está me ameaçando? Estou te avisando, respondeu ele. A companhia quer essa terra, e quando querem uma terra, eles conseguem. Gabriel respirou fundo para não explodir. Seu olhar escureceu. Vocês estão jogando sujo, e ainda vão pagar por isso. Os dois homens deram meia volta nos cavalos. Antes de partir, o líder disse: Nós voltamos amanhã, com novos valores, e se você não pagar... Ele olhou para a casa como se soubesse que Lidiane estava atrás da janela. Bem, você sabe como funciona. Gabriel deu um passo à frente, o corpo inteiro tenso. Eu juro que se vocês tocarem nela ou no bebê, eu faço o que for preciso para acabar com essa companhia. Podem escrever isso no papel de vocês. O líder sorriu. Isso vai ficar interessante. E partiram, deixando a estrada de terra silenciosa. Novamente, Gabriel ficou parado ali por alguns instantes, respirando fundo, tentando controlar a raiva. Quando finalmente voltou à casa, encontrou Lidiane parada na porta, pálida. Gabriel, o que eles disseram? Ele segurou os ombros dela com firmeza. Eles querem nos assustar, só isso. Mas você está diferente. Eu nunca vi você assim. Ele olhou nos olhos dela, um olhar pesado, protetor, quase feroz. Eles ultrapassaram um limite, e ninguém ameaça você enquanto eu estiver vivo. Sentiu os olhos, Lidiane. Ela tentou falar, mas a emoção foi mais forte. Você não precisava se envolver tanto. Gabriel balançou a cabeça. Precisava sim. Eu não deixo quem eu quero bem nas mãos de covardes. E você? Ele hesitou, mas disse: Você importa para mim. Mais do que imagina. Lidiane baixou o olhar, com o coração batendo tão alto que parecia ecoar no silêncio da casa. Gabriel, eu não precisa dizer nada agora, disse ele suavemente. Só confie em mim, porque eu não vou permitir que eles encostem em vocês. Ela assentiu devagar, respirando com dificuldade, a emoção transbordando. A noite caiu sobre a fazenda como um manto pesado. Os grilos cantavam ao longe. O vento soprava mais forte. E por dentro, os dois sabiam que algo grande estava prestes a acontecer. Algo que poderia mudar tudo. O amor, o medo, a raiva, o destino, tudo estava prestes a se encontrar numa encruzilhada perigosa. E ninguém sabia ainda qual seria o preço. A noite na Fazenda dos Ventos Livres foi longa e inquieta. O vento, que normalmente trazia paz, parecia murmurar presságios. Gabriel não conseguiu dormir. Caminhava de um lado para outro no alpendre, com o chapéu na mão, encarando o horizonte escuro como se procurasse respostas no breu. Por dentro, ele carregava uma mistura perigosa de sentimentos: raiva, preocupação e algo que vinha crescendo desde o dia em que viu Lidiane pela primeira vez ajoelhada na rua, implorando pela vida do filho. Ele não podia admitir aquilo com facilidade.
Não agora, não com tanto acontecendo, mas era impossível negar o que sentia. Por volta da meia-noite, Lidiane apareceu na porta segurando um lampião aceso. Gabriel, ainda acordado? Ele se virou, forçando um sorriso. Não consegui dormir. E você? Também não. O bebê dormiu, mas minha mente está agitada. O que eles disseram hoje, aquilo não saiu da minha cabeça. Ela caminhou até ele, o lampião iluminando seu rosto de forma suave, quase delicada. O que vamos fazer agora? Gabriel respirou. Eu fundo. Vou voltar à companhia. Não hoje, amanhã cedo. Há algo errado nessa dívida, Lidiane. Algo muito errado. E eu só vou descansar quando souber o que é. Ela hesitou. O que acha que pode ser? Ele a olhou com seriedade. Acho que o que fizeram com você não foi um erro. Foi um plano. Um plano para tomar sua vida, sua liberdade. E agora, tentar tomar a minha terra também. Lidiane estremeceu. Mas por quê? Não somos ninguém importante. Justamente por isso, disse Gabriel. O alvo preferido de quem se acha poderoso. Ela abaixou o olhar, apertando o lampião com força. Eu me sinto culpada por tudo isso. Se eu não tivesse aquela dívida, se meu marido não tivesse deixado nada pendente, você não estaria nessa situação. Gabriel se aproximou um passo. Lidiane, pare. Isso não é culpa sua, nem do seu marido. E se quer saber a verdade, acho que essa dívida nunca existiu. Ela levantou a cabeça rapidamente. Como assim? Vou descobrir amanhã, respondeu ele firme. Mas tenho quase certeza de que inventaram essa cobrança para justificar o que fizeram com você. E agora estão tentando tirar proveito do fato de eu ter me envolvido. Lidiane respirou fundo, quase sem ar. Eu não sei como agradecer. Você está fazendo coisas que ninguém faria. Não estou fazendo por obrigação, disse ele olhando nos olhos dela. Estou fazendo porque alguém tem que fazer e porque... Ele hesitou. As palavras quase escaparam. Quase. Porque eu me importo, disse ele baixando um pouco a voz. Lidiane sentiu o coração disparar. Ela desviou o olhar, emocionada demais para sustentar aquele encontro de olhares. Gabriel, eu não sei se mereço tudo isso. Ele deu um pequeno passo para mais perto. Merece sim. Merece tudo isso e muito mais. Por um instante, parecia que o silêncio entre os dois ganharia outro significado. Mas o bebê chorou dentro da casa, quebrando o momento. Ela suspirou. Preciso ver ele. Vá, disse Gabriel, e tente descansar. Amanhã teremos um dia difícil. Ela se afastou com o lampião, mas virou-se antes de entrar. Gabriel, ele ergueu o olhar. Sim, obrigada. Por tudo. O sorriso dele foi leve, mas cheio de verdade. Sempre. Na manhã seguinte, Gabriel partiu cedo. O sol mal tinha nascido quando ele montou no cavalo e seguiu rumo à cidade. O coração pesado, mas decidido. A poeira levantava atrás dele enquanto avançava pelas estradas secas do sertão. Ao chegar na companhia, o clima era tenso. Os 2 cobradores da tarde anterior estavam lá dentro, conversando com o gerente. A expressão de todos mudou quando viram Gabriel entrar. Ora, ora, se não é o fazendeiro corajoso, disse o gerente, sarcástico. Gabriel ignorou o tom. Vim ver a documentação da dívida. Tudo. Quero o registro original, data de abertura, assinatura do devedor e do responsável pela cobrança. O gerente deu um sorriso debochado. E por que acha que vamos lhe entregar isso? Gabriel se aproximou da mesa devagar, apoiando as 2 mãos no balcão. Porque vocês sabem que se não entregarem, eu faço barulho na cidade inteira. E a última coisa que a companhia quer é o povo descobrindo que vocês tomam crianças e inventam dívidas. O gerente perdeu o sorriso. Você está nos ameaçando? Estou dando escolha, respondeu Gabriel firme. Ou me mostra os registros, ou eu levo isso até o delegado, até o padre, até qualquer pessoa que tenha cargo suficiente para investigar vocês. O silêncio ficou pesado. O gerente, com raiva contida, abriu uma gaveta e tirou um caderno antigo, jogando-o sobre o balcão. Veja você mesmo, então. Gabriel folheou o caderno.
páginas e mais páginas de dívidas, todas escritas com a mesma caligrafia. Algumas riscadas, outras com sinais estranhos, até que encontrou o nome do marido de Lidiane, e então tudo fez sentido. Isso aqui, disse Gabriel virando o livro para o gerente, não é assinatura humana, é cópia. Vocês duplicaram essa assinatura dezenas de vezes. Isso aqui é um golpe. O gerente empalideceu. Cuidado com o que fala. Por quê? Vai chamar mais cobradores para cima de mim? Gabriel retrucou. Ele virou a página e apontou para algo ainda mais grave. E aqui, data anterior à morte dele, e logo abaixo, uma cobrança feita 1 mês depois do falecimento. Como alguém morto poderia vir até a companhia assinar isso? O silêncio se tornou absoluto. O gerente engoliu seco. Os cobradores trocaram olhares tensos. Gabriel fechou o livro de uma vez. Vocês inventaram a dívida para tomar a casa dela e agora querem inventar mais uma para tomar minha fazenda. Isso aqui é crime. O gerente tentou recuperar a compostura. Isso é interpretação sua. Não significa nada sem prova legal. E eu vou atrás dessa prova, respondeu Gabriel. Nem que eu tenha que virar essa cidade de cabeça para baixo. Ele virou de costas, mas parou na porta. E aviso uma coisa. Se tentarem encostar na Lidiane de novo, vão conhecer uma fúria que vocês nunca viram na vida. E saiu, deixando a companhia mergulhada em medo. Quando Gabriel voltou à fazenda dos Ventos Livres, Lidiane estava na varanda, segurando o bebê. O vento batia nos cabelos dela e o pôr do sol tingia tudo de dourado. Ele se aproximou devagar. Gabriel? Perguntou ela. Descobriu algo? Ele parou em frente a ela, respirou fundo e disse, descobri, e a verdade é pior do que imaginávamos. Lidiane colocou a mão no peito, sentindo o coração quase parar. O que eles fizeram? Gabriel olhou para ela com uma firmeza que misturava dor e determinação. Eles falsificaram tudo, Lidiane. Essa dívida nunca existiu. Fez uma pausa. Eles estavam te usando, te enganando. E agora querem usar meu nome também. Lidiane levou a mão à boca, chocada, lágrimas escorrendo sem que pudesse controlar. Meu Deus, então, tudo aquilo, tudo que passei, foi por nada? Não, respondeu Gabriel, suavizando o tom. Não foi por nada, porque agora isso acabou. Eles vão pagar por isso, eu prometo. Ela deixou o choro escapar, mas agora era um choro de misto. Alívio, revolta e esperança. Gabriel se aproximou, tocou seu rosto com cuidado. Eu estou com você e não vou te soltar. E naquele momento, algo dentro de ambos mudou de vez. O vínculo deixou de ser apenas proteção, virou destino. E mal sabiam eles que aquela revelação seria só o começo de uma reviravolta ainda maior. Antes de seguir para o próximo capítulo, me diga, já se inscreveram no canal? Porque vem muita história da época que você vai amar acompanhar. A revelação da dívida falsa ainda ecoava dentro de Lidiane quando a noite caiu sobre a fazenda dos Ventos Livres. Havia uma mistura de revolta e alívio em seu peito. Revolta por ter sido enganada de forma tão cruel e alívio por finalmente entender que seu sofrimento não tinha sido culpa dela nem de sua família. Gabriel, por outro lado, estava tomado por um senso de propósito que ele não sentia havia muito tempo. Era como se enfrentar aquela companhia o aproximasse não só da verdade, mas também de algo que ele tentava ignorar. O sentimento crescente que nutria por Lidiane. Mas naquela noite havia algo mais para descobrir, algo que mudaria tudo. Na manhã seguinte, Gabriel decidiu ir além. Se a companhia falsificava documentos, havia alguém por trás disso. Alguém que não aparecia na frente, alguém que comandava as fraudes, alguém que realmente lucrava com o sofrimento dos outros. E Gabriel precisava encontrar essa pessoa. Ele levantou cedo, preparou o cavalo e antes de partir, encontrou Lidiane na varanda, com o bebê no colo. Vai à cidade de novo? Perguntou ela, apreensiva. Vou resolver algo, respondeu Gabriel. Mas não posso dizer ainda, porque nem eu sei o que vou encontrar. Ela franziu o senho. Me preocupa você ir sozinho. Eles não estão jogando limpo.
Eu sei, disse ele tocando suavemente o braço dela. Mas não posso recuar agora. Não depois de tudo que fizeram com você. Lidiane respirou fundo. Eu confio em você. Essas palavras ficaram ecoando na mente dele enquanto descia a estrada de terra em direção à cidade. Diferente das outras vezes, Gabriel não foi direto ao prédio da companhia. Ele seguiu até os fundos da cidade, onde ficavam os escritórios antigos, arquivos municipais, cartórios esquecidos, papéis velhos que só os moradores mais antigos ainda sabiam onde estavam. Lá encontrou seu Mariano, um homem de mais de 60 anos, que já tinha visto mais injustiças do que gostaria. Gabriel Antunes, disse o velho tirando os óculos. Há quanto tempo não aparecia por aqui? Gabriel o cumprimentou com respeito. Seu Mariano, preciso da sua ajuda. É sobre uma dívida que eu tenho certeza que nunca existiu. O velho levantou a sobrancelha. De quem é essa dívida? Do marido da Lidiane, o falecido. Seu Mariano coçou a barba grisalha, pensativo. Ah, sim, lembro desse caso. Aquela moça sofreu mais que o necessário. E tudo por causa de papel falso, se quer saber minha opinião. É isso que eu preciso provar, disse Gabriel. Mas eu preciso de registro antigo. Documento que não pudesse ser alterado pela companhia. O velho olhou ao redor, como se certificasse que estavam sozinhos. Siga-me. Ele levou Gabriel a um pequeno depósito, cheio de arquivos empilhados. Poeira cobria tudo, mas ali estava a verdade. Esses são os registros originais da cidade, disse o velho, e a companhia não tem acesso a eles. Gabriel começou a procurar. Folheou livros, passou páginas amareladas, procurou assinaturas, datas, até que encontrou. E quando encontrou, ficou imóvel. O documento original da dívida do marido de Lidiane estava ali. E estava zerado, sem valores, sem assinaturas, sem juros. Seu Mariano se aproximou. Já vi esse tipo de coisa. O documento original é limpo, mas o da companhia aparece cheio de coisa. Isso se chama golpe. E golpe sujo. Mas havia algo mais. Gabriel notou um envelope preso no final do livro de registros. Um envelope antigo, com o nome do pai dele escrito à mão, aos cuidados de Francisco Antunes, para ser entregue somente em caso de transferência de dívida injusta. O coração de Gabriel bateu forte. Meu pai, ele murmurou surpreso. Seu Mariano assentiu. Ele deixou esse envelope comigo antes de morrer. Disse que um dia alguém tentaria fazer com outra pessoa o que tentaram com ele. Gabriel abriu o envelope. Dentro havia um documento assinado pelo próprio fundador da companhia, datado de décadas antes. Um documento afirmando que qualquer cobrança feita sem registro no livro original municipal seria anulada, e o portador desse documento teria direito a exigir investigação e punição. Era uma carta de proteção, um escudo legal, um trunfo escondido, e estava nas mãos de Gabriel. Seu Mariano cruzou os braços. Seu pai era um homem esperto. Sabia que essa cidade pertencia mais aos poderosos do que ao povo. Ele entregou isso para mim e disse: guarde, meu filho vai precisar um dia. Gabriel segurou o documento com força. Isso muda tudo. Muda sim, disse o velho. Mas a pergunta é, você está pronto para enfrentar quem está por trás dessa sujeira? Gabriel inspirou fundo. Estou. Quando voltou à fazenda, Lidiane estava na varanda, esperando, como se seu coração tivesse sentido que aquele dia seria importante. Ela viu Gabriel descer do cavalo com o olhar firme, determinado, diferente. Gabriel? Ela perguntou ansiosa. Encontrou alguma coisa? Ele se aproximou devagar, tirou o chapéu e segurou as mãos dela com cuidado. Lidiane, o que eu descobri hoje muda tudo. Muda a sua vida. Muda a minha. Muda a forma como essa cidade funciona. Ela sentiu as mãos tremerem. O que você descobriu? Ele respirou fundo e revelou. A dívida é completamente falsa. E agora eu tenho um documento, deixado pelo meu pai, que me dá o direito de denunciar toda a companhia. Eu posso acabar com eles.
Eu posso limpar seu nome de vez e posso proteger essa fazenda. É a prova que eles nunca imaginaram que existia. Lidiane levou a mão ao peito emocionada. Seu pai deixou isso para você? Deixou para proteger gente como você, respondeu Gabriel. Gente que sofre sem merecer. Gente que os poderosos acham que podem esmagar. Ela chorou, mas dessa vez de alívio, esperança e admiração. Gabriel, eu não sei o que dizer. Ele tocou o rosto dela, enxugando uma lágrima com o polegar. Não precisa dizer nada. Só saiba que você não vai enfrentar nada sozinha. Nunca mais. E naquele instante, em meio ao vento que soprava pelos campos, algo profundo se consolidou entre eles. Não era mais só proteção. Não era mais só carinho. Era amor. Um amor que nascia da dor e florescia na coragem. E a partir desse momento, a luta deles estava apenas começando. O dia amanheceu diferente em Santa Esperança do Sul. Parecia um daqueles dias em que o próprio céu sabia que alguma coisa importante estava para acontecer. O sol nasceu mais forte, o sino da igreja tocou com um som mais grave, e as pessoas, aos poucos, começaram a se juntar na praça, atraídas por um burburinho estranho. Diziam que o fazendeiro, Gabriel Antunes, tinha algo sério a falar contra a Companhia de Comércio do Sertão. Gabriel chegou montado em seu cavalo, com o rosto firme, o olhar decidido e o documento do pai bem guardado dentro da jaqueta. Ao seu lado vinha Lidiane, segurando o bebê, nervosa, mas com a cabeça erguida. Aquela não era apenas uma ida à cidade, era um acerto de contas. Não só com a companhia, mas com a própria história de injustiça que muitos dali já tinham vivido. Os moradores começaram a cochichar. Olha lá o fazendeiro e a viúva. Será que é hoje que alguém enfrenta essa companhia? O delegado da cidade, um homem acostumado a fechar os olhos quando lhe convinha, estava na porta da pequena delegacia, observando com curiosidade. O gerente da companhia, por sua vez, apareceu pouco depois, acompanhado dos 2 cobradores. Ele parecia confiante, mas o jeito como segurava o chapéu mostrava que não estava tão seguro assim. Gabriel desmontou do cavalo, ajudou Lidiane a descer com cuidado e, em seguida, caminhou até o centro da praça. Respirou fundo, olhou ao redor e falou em voz alta para que todos pudessem ouvir. Povo de Santa Esperança do Sul, hoje eu não vim aqui como fazendeiro, vim como homem. Como alguém que não aguenta mais ver o sofrimento de gente inocente por causa de papel inventado. Um silêncio respeitoso tomou conta da praça. Lidiane, atrás dele, segurava o bebê e o pano com as mãos trêmulas. Ela nunca imaginou que um dia estaria no centro de tanta atenção. O gerente da companhia deu alguns passos à frente. Antunes, isso é um exagero. Não precisava fazer esse espetáculo. Se tem algo para resolver, resolvemos nos papéis, dentro do escritório, como sempre foi. Gabriel virou-se para ele sério. É justamente por isso que estamos aqui na praça, porque dentro do escritório de vocês, a verdade não entra. O gerente estreitou os olhos. Cuidado com o que fala. Gabriel ignorou a ameaça e se dirigiu ao delegado. Delegado, o senhor sempre diz que está aqui para garantir a lei e a ordem, não está? O homem ajeitou o cinto. É meu dever. Então hoje o senhor vai ter a chance de mostrar isso, disse Gabriel. Porque o que eu descobri não envolve apenas uma dívida. Envolve um golpe organizado contra o povo dessa cidade. As pessoas se aproximaram mais. Dona Cândida, a senhora do armazém, seu Afonso, da mercearia, trabalhadores, lavradores, costureiras, vaqueiros, todos atentos. Gabriel tirou os papéis de dentro da jaqueta. Essa é a suposta dívida do marido de Lidiane, emitida pela companhia, disse ele, erguendo um dos documentos. Aqui aparecem valores altos, juros, assinaturas, tudo muito bonito. Lidiane baixou os olhos, sentindo a dor daquele passado recente passar como um filme em sua cabeça. Mas, continuou Gabriel tirando outro papel, este aqui é o registro original, guardado no livro oficial da cidade. Documento que a companhia não pode alterar. E aqui,
Ele abriu para todos verem. Não há dívida, não há juros, não há atraso, não há nada. Um murmúrio correu pela praça. Como assim? Estão inventando cobrança então? Isso é coisa séria demais. O delegado se aproximou, pegou o documento e analisou, franzindo a testa. Esses registros são meus de direito, disse Gabriel. Eu os vi com meus próprios olhos, ao lado de uma testemunha antiga da cidade, seu Mariano, que está aqui hoje. Um senhor de cabelos brancos se aproximou devagar, apoiado numa bengala. O que esse rapaz está dizendo é verdade, disse ele. Eu guardo esses registros há anos. Eles não foram mexidos e nunca constou essa dívida toda como a companhia afirma. Gabriel, então, tirou o envelope deixado pelo pai. E tem mais, disse ele, a voz carregando emoção. Antes de morrer, meu pai, Francisco Antunes, deixou este documento. Foi assinado pelo próprio fundador da companhia, muitos anos atrás. O gerente empalideceu. Isso não prova nada, murmurou. Gabriel abriu o papel e leu em voz alta. Fica estabelecido que qualquer cobrança feita pela companhia que não conste nos registros oficiais da cidade é nula. E o portador deste documento tem o direito de exigir investigação e reparo de todos os danos sofridos pelo povo por cobranças indevidas. O silêncio que se seguiu foi pesado. O rosto do gerente se contorcia de raiva e medo. O delegado olhou para o documento, depois para a companhia. Isso é verdade? O gerente tentou se recompor. Isso é um papel velho. Não tem validade nenhuma. Mas seu Mariano interrompeu. Tem validade. Sim, eu estava presente quando esse acordo foi feito. E mais, seu antecessor, o antigo gerente da companhia, vinha usando esse papel para evitar exageros. Quem mudou foi o novo comando, ganancioso. Os murmurinhos aumentaram. Gente que já tinha perdido terra. Gente que já tinha perdido animais, casas, dignidade. Todos começavam a ligar os pontos. Gabriel então apontou para Lidiane. Essa mulher foi humilhada. Tentaram arrancar o filho dela dos braços usando um papel falso. Se eu não estivesse lá, aquele dia, eles teriam levado uma criança como se fosse mercadoria. Lidiane sentiu as lágrimas correrem, mas dessa vez não se encolheu. Ficou de pé, firme, diante de todos. Eles apareceram na minha porta, disse ela, com a voz trêmula mas firme, dizendo que meu marido devia. Eu nunca vi dinheiro algum, nunca assinei nada. E quando eu disse que não tinha como pagar, eles pegaram meu filho no colo e estavam levando ele embora. Eu ia morrer naquele dia, em vida. As mulheres da cidade levaram a mão à boca. Algumas começaram a chorar de revolta. Isso é desumano. Coitada. E quantos mais não passaram pelo mesmo? Gabriel fechou o punho. Eu assumi a dívida. Eles me fizeram assinar como fiador, querendo me prender nessa armadilha também. Só que meu pai, antes de partir, deixou a chave para desmontar isso. E hoje, eu uso o nome dele para proteger quem ele sempre quis proteger. O povo dessa terra. O delegado respirou fundo. Ele sabia que, se protegesse a companhia naquele momento, perderia de vez o respeito da cidade. Gerente, disse ele, encarando o homem da companhia. O senhor tem alguma explicação convincente para tudo isso? O gerente tentou se manter altivo. São interpretações. Documentos podem ter erros. Registros oficiais falham. Erros que sempre caem em cima dos mais pobres, interrompeu Gabriel. Erros que tomam terra, casa e até filho de quem não tem como se defender, completou seu Mariano. O delegado cerrou os olhos. A partir deste momento, declaro... Suspensas todas as cobranças da companhia que não constarem nos registros oficiais. E vou abrir investigação sobre todas as dívidas em aberto. Ele olhou para Lidiane. Dona Lidiane, a senhora está livre de qualquer dívida em nome do seu marido. Ela não aguentou. Caiu de joelhos, chorando de emoção, abraçada ao filho. Gabriel se aproximou rapidamente, ajudando-a a se levantar, segurando-a com cuidado. Acabou. Ele sussurrou com a voz embargada.
Acabou, Lidiane. Você está livre. Ela o encarou, olhos cheios de lágrimas. Você salvou a minha vida, salvou meu filho, salvou minha alma. Ele sorriu, com os olhos também marejados. Eu só fiz o que qualquer homem deveria fazer. Mas se isso te trouxe paz, já valeu tudo. O delegado virou para o gerente. E você, da companhia, está intimado a comparecer para prestar esclarecimentos. Se forem confirmadas mais fraude, vou pedir o fechamento da sede de vocês aqui. O gerente, furioso, virou-se e saiu quase correndo, seguido pelos cobradores. Mas mesmo indo embora, todos sabiam. O poder da companhia nunca mais seria o mesmo. Naquela tarde, a Praça de Santa Esperança do Sul testemunhou algo que muitos achavam impossível. A justiça alcançando quem menos esperava. Mas havia mais, muito mais. Quando tudo começou a se dispersar, Gabriel ainda segurava Lidiane pelos ombros com delicadeza. Ela olhou para ele como quem olha para um porto seguro. Eu nunca imaginei que alguém fosse lutar assim por mim. Eu não lutei só por você, respondeu ele. Lutei por nós, por todos que vieram antes, pelos que ainda vão surgir. Mas fez uma pausa, respirou fundo. Principalmente por você. Os dois ficaram em silêncio, olhando um para o outro, enquanto o sol se punha atrás dos telhados antigos da cidade. O amor, que tinha nascido no meio da dor, ganhava agora um novo espaço, o da liberdade. Mas essa história ainda não tinha acabado. Ainda havia sentimentos a serem confessados, ainda havia decisões a serem tomadas, ainda havia um futuro a ser construído. Esse não era o final, era apenas o começo de uma nova fase. E você que está acompanhando até aqui me conta, vocês amam histórias emocionantes da época como essa? Deixa nos comentários. Amo histórias da época, para trazermos mais histórias da época para vocês. A noite parecia mais clara do que de costume. A lua cheia iluminava a fazenda dos ventos livres, como se estivesse ajudando a contar aquela história. Uma história de dor, coragem, justiça e algo novo ainda. Tímido, mas cada vez mais impossível de ignorar. Depois da confusão na praça, depois das vozes, da revelação, da exposição da companhia, Gabriel e Lidiane voltaram para a fazenda, em silêncio. Mas era um silêncio bom, um silêncio carregado de tudo que ainda não tinha sido dito. Lidiane carregava o bebê já adormecido, embalado pelo balanço do cavalo e exausto da agitação do dia. Gabriel seguia ao lado dela, atento a cada movimento, como se a qualquer momento o mundo pudesse tentar arrancá-la de suas mãos novamente. Quando chegaram, Gabriel desceu do cavalo e estendeu a mão para ajudá-la a descer também. Ela a aceitou, com o coração batendo forte só pelo toque. Ainda não acredito que tudo aquilo aconteceu, disse ela, entrando na varanda, com um olhar distante. Parece um sonho bom, depois de tantos pesadelos. Gabriel sorriu, retirando o chapéu. Foi real, e foi merecido. Finalmente o povo viu a verdade. E você recuperou sua dignidade. É uma mulher forte, Lidiane. Muito mais forte do que pensa. Ela suspirou. Eu só aguentei porque você estava ali. Se estivesse sozinha, eu teria caído. Mas não estava sozinha, disse ele, aproximando-se com a voz baixa. E não vai estar mais. Lidiane sentiu o rosto queimar, mas não desviou o olhar desta vez. Por um instante, parecia que o mundo parava ali mesmo, na porta daquela casa simples, iluminada apenas pelo luar. Ela pigarreou, tentando voltar ao controle das emoções. Vou colocar o menino para dormir. Quase num sussurro. Ele está pesado do dia. Claro, respondeu Gabriel, recuando só um pouco. Eu espero aqui. Ela entrou na casa e colocou o bebê no berço improvisado. Cobriu-o com carinho. Passou a mão nos cabelos finos dele e suspirou. Quando voltou para a varanda, Gabriel estava encostado na mureta, olhando para o campo iluminado pela lua. O vento batia nos cabelos dele. A camisa aberta revelava o peito forte, marcado pela vida dura no sertão.
Era uma figura bonita, serena, mas com algo indomável escondido por trás do silêncio. Ela respirou fundo e caminhou até ele. Você está pensativo, disse ela, chegando perto. Gabriel virou-se devagar. Seus olhos encontraram os dela como se estivessem à procura de algo que só agora ousavam admitir. Estou, respondeu ele sem rodeios. Tem muita coisa na minha cabeça, mas a maior parte delas tem a ver com você. Lidiane arregalou levemente os olhos. Comigo? Com você, repetiu ele. O vento soprou mais forte, levantando levemente o vestido dela e balançando as folhas da varanda. Era como se o próprio sertão estivesse ouvindo. Lidiane, começou ele, eu nunca pensei que alguém fosse entrar na minha vida do jeito que você entrou. Nunca pensei que fosse sentir de novo o que estou sentindo. Depois que perdi meus pais, eu fechei todas as portas. Fechei meu coração. Fechei tudo. Ela engoliu seco. Deve ter sido muito difícil. Foi, respondeu ele, mas eu aprendi a viver assim. Aprendi a não esperar nada de ninguém. Depender de nada. Até que fez uma pausa longa, respirando fundo. Até que vi você caída naquela rua, ajoelhada, pedindo por misericórdia, protegendo seu filho com a própria vida. E naquele instante, algo em mim quebrou. Ou, se quebrou não, se abriu. Lidiane sentiu o coração bater tão forte que parecia querer saltar do peito. Gabriel, não precisa dizer nada, disse ele, mas eu preciso, porque se eu guardar isso aqui dentro, vai me consumir. Ele deu um passo em direção a ela. Desde aquele dia, eu pensei, que estava te protegendo por justiça, por raiva da companhia, por honra. Mas não é só isso. Não é mais sobre proteger uma mãe injustiçada. É sobre proteger você. Você, Lidiane. Ela sentiu os olhos marejarem. Eu não sei o que dizer. Não diga nada agora, respondeu ele. Só me ouça. E então, com a voz grave e sincera, completou. Eu estou me apaixonando por você. O silêncio que se seguiu foi tão profundo quanto o sertão na madrugada. Lidiane levou a mão à boca, surpresa, emocionada, tremendo. Gabriel, eu não sei se mereço isso. Eu não sei se posso amar de novo. Depois de tudo, depois do que vivi, ele se aproximou mais, segurando delicadamente as mãos dela. Não precisa decidir nada hoje. Não precisa se forçar a sentir nada. Fez uma pausa curta. Mas eu precisava dizer, porque cada vez que olho para você, é como se o mundo parasse por um instante. Como se eu tivesse encontrado o meu lugar. Uma lágrima escorreu pelo rosto dela. Você nunca fez ideia do que significa para mim, disse ela com a voz embargada. Eu achava que nunca mais ia confiar em ninguém. Depois que perdi meu marido, depois que quase levaram meu filho, meu coração virou pedra. Eu sobrevivi, mas não vivi. E agora? Perguntou ele baixinho. Ela respirou fundo, tentando organizar os sentimentos. Agora, quando estou aqui, quando estou perto de você, é a primeira vez em muito tempo que sinto esperança. E medo também. Muito medo. Porque eu não quero perder o que encontrei. Aqui. Gabriel sorriu de forma suave, verdadeira. Não vai perder. Eu prometo. Ele então levantou uma das mãos e tocou o rosto dela. Foi um toque leve, respeitoso, mas cheio de emoção. O tipo de toque que dizia mais do que qualquer palavra. Lidiane fechou os olhos, sentindo a pele arrepiar-se. Quando abriu de novo, os dois estavam tão perto que a respiração se misturava. Mas em vez de beijá-la imediatamente, Gabriel fez algo que só um homem profundamente apaixonado faria. Ele recuou só um pouco e disse, só vou te beijar quando você tiver certeza que quer isso também. Ela sorriu, com lágrimas brilhando nos olhos. Gabriel, eu quero. Eu só não sabia se podia querer. Ele não esperou mais. Encostou o rosto no dela com carinho e a beijou devagar. Um beijo terno, profundo, cheio de tudo que eles tinham vivido até ali. Dor, sofrimento, coragem, justiça e agora, finalmente, amor. Quando se afastaram, ainda com as testas encostadas, Lidiane sussurrou, obrigada por me devolver a vida. Gabriel sorriu. Você devolveu a minha também.
A lua iluminava os dois como um testemunho silencioso daquele novo começo. Era como se o céu inteiro celebrasse aquele amor nascido da adversidade. Mas ainda havia mais por vir. A história ainda guardava reviravoltas. O final ainda não tinha chegado. E o destino ainda tinha uma última surpresa preparada para eles. O amanhecer do dia seguinte foi diferente de todos os outros na Fazenda dos Ventos Livres. O sol parecia nascer mais dourado, mais gentil, como se tivesse assistido ao que acontecera na varanda na noite anterior. A confissão, o beijo, a promessa silenciosa de um futuro que ninguém ali imaginava alguns dias antes. Lidiane acordou cedo e, pela primeira vez em muito tempo, despertou com o coração leve. Havia algo novo dentro dela, algo quente, algo vivo. Quando desceu as escadas, encontrou Gabriel já acordado, preparando o fogo para esquentar o café. Ele a viu e sorriu. Um sorriso diferente, mais íntimo, mais confiante, como se agora houvesse entre eles um entendimento profundo que antes não existia. "Bom dia, Lidiane", disse ele, com a voz baixa e calma. Ela sorriu timidamente. "Bom dia, Gabriel." Os dois ficaram se olhando por um instante, sem saber ao certo como retomar a normalidade depois do que tinham vivido na noite anterior. Mas era um constrangimento bonito, daqueles que surgem quando dois corações começam a bater no mesmo ritmo. "Dormiu bem?" perguntou ele, tentando quebrar o silêncio. "Dormi muito bem", respondeu ela. "Acho que não dormia assim há meses." Gabriel colocou a chaleira sobre o fogão a lenha. "Fico feliz. Você merece descansar, merece paz, por tudo que passou." Lidiane abaixou o olhar emocionada, mas logo lembrou de algo que ainda a inquietava. "Gabriel, agora que a companhia está sendo investigada, acha que vão desistir? Que vão parar de nos ameaçar?" Ele respirou fundo. "Eles não vão admitir as fraudes tão fácil. Ainda tem pessoas influentes por trás. Mas, com os documentos que temos e com o povo sabendo a verdade, ficou muito mais difícil para eles mexerem com você. E com a fazenda também." Lidiane assentiu, mas ainda parecia insegura. "Mesmo assim, tenho medo que voltem ou que façam algo pior." Gabriel se aproximou dela, tocando levemente sua mão. "Enquanto eu estiver aqui, ninguém vai te fazer mal. Eu prometo. Isso não é só palavra, é compromisso." Lidiane sorriu, sentindo o calor daquela proteção sincera. "Eu acredito em você." Depois do café, Lidiane decidiu ajudar com algumas tarefas da casa. Era sua forma de mostrar gratidão por tudo que Gabriel fizera. Ela lavou, varreu, organizou e até tentou aprender a cuidar das galinhas, rindo de si mesma quando uma delas abicou levemente. Gabriel observava tudo de longe, atento, como se cada gesto dela preenchesse um vazio que ele carregava há anos. Em certo momento, enquanto ela estendia um lençol no varal, ele se aproximou. "Sabe", disse ele cruzando os braços, "a casa ficou mais alegre com você." "Aqui." Ela o olhou surpresa. "Alegre? É? Antes era só silêncio, só paredes, só lembranças difíceis. Agora tem cheiro de comida, som de risada, passos pela casa. Até o vento parece diferente." Lidiane sorriu com doçura. "Você está diferente também, mais leve." Ele respirou fundo. "Talvez porque eu finalmente tenha encontrado algo que achei que nunca mais encontraria. Companhia verdadeira." Lidiane desviou o olhar, emocionada, enquanto pegava outra peça de roupa para estender. Mas Gabriel, dessa vez, não deixou que ela escondesse os sentimentos. Ele segurou suavemente a mão dela, impedindo-a de continuar. "Lidiane." A maneira como ele disse seu nome fez o ar entre eles mudar. "Não quero que você ache que está me devendo algo. Não quero que ache que está aqui por obrigação ou por falta de opção." Ele tocou o rosto dela com delicadeza. "Você está aqui porque eu quero você aqui. Porque eu quero cuidar de vocês. Porque eu te amo." Foi a primeira vez que ele disse a palavra amar. Lidiane prendeu a respiração. "Gabriel", ela murmurou, sentindo o coração tremer. Ele continuou com a voz emocionada.
Eu pensei que nunca mais fosse amar alguém, mas quando vejo você segurando seu filho com tanta força, quando vejo você lutando contra o mundo mesmo sem forças, eu vejo coragem, vejo beleza, vejo verdade. Você me mostrou que ainda existe vida depois da perda. E eu me apaixonei por você sem perceber, sem querer, sem freio. Lidiane sentiu as lágrimas. Eu também senti isso crescendo dentro de mim e lutei contra esse sentimento. Achei que não podia amar outra vez. Achei que era errado. Mas quando estou com você, meu coração descansa. E eu quero muito te amar também. Gabriel segurou o rosto dela entre as mãos, com delicadeza. Então ame, sem medo. Aqui não tem mais dor, só tem futuro. Ela sorriu, um sorriso verdadeiro, cheio de luz. E eles se beijaram novamente, com mais certeza, mais entrega, mais esperança. Na noite anterior, um beijo que selava a união de duas almas que tinham sido quebradas, mas que agora se reconstruíam juntas. Os dias seguintes foram de mudanças profundas. A notícia da denúncia se espalhou. O delegado intensificou a investigação. Moradores começaram a relatar suas próprias histórias de abusos da companhia. Alguns até choraram ao ver que, finalmente, alguém tinha coragem de enfrentar aquele poder corrupto. E enquanto a cidade fervia com boatos e revelações, a fazenda se tornava o refúgio de paz e reconstrução. Lidiane começou a costurar novamente, agora para os trabalhadores da fazenda. Gabriel a ajudava, cortando tecidos e colocando linhas nas agulhas só para vê-la rir de como ele era grosseiro demais para lidar com tarefas tão delicadas. Eles caminhavam pelos campos ao entardecer, olhando as cores do céu que mudavam lentamente. E em cada fim de tarde, Gabriel segurava a mão dela como se tivesse finalmente encontrado algo que jamais queria soltar. O nascimento daquela nova vida, não apenas do amor deles, mas do renascimento emocional de ambos, era palpável. Lidiane estava aprendendo a confiar novamente. Gabriel estava aprendendo a abrir o coração. E o bebê já respondia à voz de Gabriel com risadinhas, como se reconhecesse nele algo mais profundo. Um pai que o destino lhe trouxe. O futuro parecia brilhante, mas o destino ainda guardava uma última reviravolta. Algo inesperado, capaz de mudar completamente o rumo da história. E esse momento, muito próximo. Os dias seguintes na Fazenda dos Ventos Livres pareciam ter encontrado um equilíbrio perfeito. A vida que antes pesava sobre os ombros de Gabriel e Lidiane como um fardo insuportável, agora começava a florescer como as primeiras flores do sertão depois da chuva. Mas o destino, como sempre, tinha guardado sua última carta. E ela seria jogada justamente no momento em que os dois acreditavam que estavam finalmente seguros. Era fim de tarde quando um cavalo em disparada surgiu pela estrada de terra levantando poeira. Gabriel saiu do curral imediatamente desconfiado. Lidiane correu para a varanda, o bebê no colo, o coração acelerado. Quem desceu do cavalo foi o delegado da cidade. O homem parecia aflito, mas não hostil. Tinha o rosto marcado por preocupação. "Gabriel!" gritou ele ainda de longe. "Preciso falar com você. É urgente!" Lidiane apertou o bebê no colo inquieta. Gabriel caminhou até ele, já preparado para o pior. "O que aconteceu?" A companhia aprontou mais. "Alguma?" O delegado respirou fundo. "Não, o contrário. Depois da denúncia que você apresentou, depois dos documentos que trouxe, começamos uma investigação a fundo. Encontramos registros antigos, contas irregulares, transações escondidas. Eles estavam roubando essa cidade há anos." Gabriel cruzou os braços. "Eu imaginava. Mas onde está a novidade nisso?" O delegado colocou a mão no ombro de Gabriel. "A novidade é que eles fugiram. O gerente, os cobradores, todos abandonaram a sede, deixaram documentos para trás e partiram para outra cidade. A companhia acabou, foi desmantelada." Lidiane levou a mão à boca, emocionada. "Então, acabou? De verdade?"
Acabou, disse o delegado. A justiça finalmente chegou. Gabriel respirou fundo, como se tirasse um peso de toneladas das costas. Eles não podem mais ameaçar ninguém, murmurou. Nunca mais, garantiu o delegado. Mas havia algo mais. O delegado puxou uma pasta de papéis e entregou nas mãos de Gabriel. Esses documentos na mesa do gerente. Ele não teve tempo de apagá-los. E Antunes, você precisa ver isso agora. Gabriel folheou rapidamente os papéis e então parou. Seus olhos se encheram de confusão, de surpresa, de espanto. Não pode ser, murmurou sem acreditar. O que foi? Perguntou Lidiane, descendo da varanda. Gabriel ficou alguns segundos em silêncio até finalmente conseguir falar. Esse papel, ele mostrou uma folha amarelada. É a transferência de terras deixada pelo fundador da companhia. Estabelecia que se a sede fechasse por fraude, todas as terras indevidas seriam devolvidas aos prejudicados. E parte delas iria para quem denunciasse o esquema. Lidiane arregalou os olhos. Isso quer dizer que... Gabriel encarou o horizonte ainda atônito. Quer dizer que a Fazenda dos Ventos Livres agora é reconhecida como a maior propriedade da região. Fez uma pausa profunda. E quer dizer também que metade das terras da companhia são suas, Lidiane. Ela ficou paralisada. Eu não posso aceitar isso. Não. Eu não quero riqueza. Eu só queria que parassem de me machucar. Gabriel se aproximou, segurou suas mãos e disse: você não pediu isso. Você não buscou isso. Mas a vida, às vezes, devolve com abundância aquilo que tentaram te tirar. Ele sorriu de lado. Você foi vítima de injustiça e agora é símbolo de justiça. O delegado concordou com a cabeça. É verdade, dona Lidiane. A lei é clara. Essas terras são suas por direito. Ela começou a chorar, mas agora era um choro diferente. Um choro de quem finalmente podia respirar sem medo. De quem tinha vencido a pior batalha da vida e saído de pé. Gabriel a abraçou, envolvendo-a de forma protetora. Ela encostou o rosto no peito dele. Eu não sei o que seria de mim se você não tivesse aparecido, murmurou ela. Nós nos salvamos juntos, respondeu Gabriel. E vamos construir algo bonito, juntos. Ele olhou para o bebê, que dormia tranquilamente no colo dela. Esse pequeno vai crescer numa terra livre, Lidiane. Numa casa onde ninguém o arranca do colo da mãe. Ele sorriu emocionado. E se você permitir, eu quero ser mais do que protetor. Quero ser família. Ela levantou o rosto devagar, lágrimas brilhando. Gabriel fez uma pausa antes de dizer com a voz firme: eu quero sim. Quero que sejamos uma família. Quero construir essa vida ao seu lado. Ele a beijou e foi um beijo cheio de certezas. O tipo de beijo que define destinos. O tipo de beijo que sela não apenas amor, mas recomeço. A brisa soprou pelos... carregando consigo a promessa de um futuro sem medo, sem dívida, sem injustiça. A Fazenda dos Ventos Livres renasceu naquele dia. E com ela renasceram Gabriel, Lidiane e a esperança de todo aquele sertão. A dor tinha unido duas almas. A injustiça tinha revelado a verdade. E o amor havia feito o impossível. Eles terminaram juntos, não por acaso, mas porque o destino, às vezes, escreve certo, por linhas que o sofrimento tenta entortar. E assim, de mãos dadas, eles construíram uma nova, forte, honesta, cheia de luz. Uma vida nascida da dor, moldada pela coragem e coroada pelo amor. E agora que essa história emocionante chegou ao fim, queremos saber, qual sua opinião sobre esse final? Deixe nos comentários, queremos muito saber o que vocês acharam. E não esqueça de clicar no like, se inscrever no canal e ajudar a gente a bater a meta de 100 mil inscritos. Porque isso nos permite trazer muito mais histórias emocionantes como essa. Compartilhe esta história para que mais pessoas sintam essa lição de vida. Nunca deixe a injustiça definir quem você é. A esperança sempre encontra um jeito. E agora, clique na próxima história. Te encontro lá.